Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Destaques do Santa Cruz. Vitinho da base do Bahia tem negociações avançadas com o mais querido. Notícia inclusive foi dada ontem aqui em primeira mão no Momento Esportivo por Reginaldo Cabral do Cast Beberibe. Pré-temporada começa na próxima terça-feira e Evandro Carvalho dá resposta às críticas da torcida por marcar jogo final do Sub-20, segunda-feira, 10 da manhã, na Arena Pernambuco. Presidente Coral tem encontro hoje com o presidente da FPF, inclusive com a presença de investidores para viabilizar recursos e pagar salários atrasados. Expectativa no Arruda que as últimas contratações possam ser anunciadas até a próxima segunda-feira. Vamos ao Arruda saber as últimas do mais querido com o repórter Diego Gondim. Pois não, Diego? Fala, Jorge. Fala aos ouvintes do programa Momento Esportivo. Diego Gondim aqui do Cast Coral, né? A gente vai trazer as novidades do Santa Cruz Futebol Clube. O que aconteceu, né, Jorge? Nesta semana, mais precisamente, né? Nesses últimos dias nas repúblicas independentes do Arruda. Santa Cruz, Jorge, que volta às atividades na próxima terça-feira, tá? Dia 25, Santa Cruz retorna às suas atividades, visando a temporada de 2026. Temporada essa, Jorge, que é esperada, né? Com grande expectativa do torcedor do Santa Cruz, porque o Santa Cruz está voltando, né? Para a Série C, depois de 4 anos jogando, né? A divisão... A última divisão do país, que é a Série D, essa divisão miserável, Jorge, e essa divisão que, em hipótese alguma, o Santa Cruz deveria ter jogado novamente, né? E até porque, né? Não é que a Série C seja também uma divisão boa, mas em relação à Série D, Jorge, não tem explicação. Santa Cruz também que não é um clube de Série C, tá? Eu sempre digo que os clubes pernambucanos, eles são clubes de Série B e Série A. Nunca clubes de Série C e nem tampouco de Série D. Mas o Santa Cruz vai em busca, né, Jorge, do tão sonhado acesso, né, do tão sonhado retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. E para isso o Santa Cruz está se reforçando, Jorge. A expectativa, né, que nos próximos dias aí, acredito que até nesse final de semana, o Santa Cruz anuncie, né, oficialize, Jorge, a contratação do Vitinho. Vitinho, que é uma promessa do Bahia, inclusive nesse ano de 2025, ele jogou 8 jogos pelo time principal do Bahia, e o elenco do Bahia, todo mundo sabe, é um elenco caríssimo, um elenco onde tem jogadores, inclusive a nível de seleção brasileira, né, como tem lá o Everton Ribeiro, o Luciano Juba, que foi convocado há pouco, e o Vitinho fazia parte desse elenco. Vitinho, que foi seleção de base, atuou em quase todas as divisões de base da seleção brasileira, inclusive chegou até a fazer alguns jogos no Sub-20, né, com o Vinícius Júnior, Sub-20 ali da seleção brasileira. Esse atleta é um meia atacante de 21 anos e está sendo contratado pelo Santa Cruz, né, o Pedro Henrique, que é o CEO da SAF, né? Ele chegou como CEO da SAF, mas agora ele está ocupando o cargo de executivo de futebol, um cara que foi vice-presidente do Bahia, foi CEO do Bahia e tem boa relação lá com a direção baiana, sobretudo com o Grupo City. Então o Vitinho deve ser confirmado, né, nas próximas horas. Aí o Santa Cruz que vai também, Jorge, contratar mais 4 jogadores para a linha de frente ali, né? Serão 2 pontas, mais um atacante e mais um meia, né? O Santa Cruz que já tem 7 pré-contratos assinados, né? Que são o zagueiro Jansson, tem o Pedro Costa, o Robinho, o volante Andrei. Então assim, o Santa Cruz tem já uma boa, o Patrick Alan, né?
Santa Cruz já tem uma boa espinha dorsal e alguns jogadores que já renovaram e também alguns jogadores que estão sendo contratados. Sobre a recuperação judicial, Jorge, que é um ponto importante, né, na SAF do Santa, né, que a gente já vem falando, né, que sem recuperação judicial a SAF ela não sai. O Santa Cruz já fez cerca de 40% da sua dívida de acordos, né? Ou seja, 40% dos credores do Santa Cruz já fizeram acordo e esses acordos aí, essa dívida será tirada da recuperação judicial. Isso aí é um ponto positivo, que o Santa Cruz não vai levar para a recuperação judicial. Já está resolvendo ali, né, internamente com seus credores, para lá na frente não ter problema. Isso aí é um ponto positivo, um ponto importante, que o Santa Cruz já está resolvendo diretamente na antecipação, já está se antecipando a recuperação judicial, resolvendo a sua dívida com os credores. Cerca de 40% já de acordo já foram feitos e a expectativa é que até a próxima terça-feira, né, que será a última data, né, do acordo, né, dos acordos, esse número aumente e aí fique faltando pouca coisa e aí para ser resolvido na recuperação judicial do Santa Cruz, Jorge. A gente está aqui na ponta da linha, né, com Arley Menezes, que é também executivo de futebol. Ele vai falar, né, sobre quais posições o Santa Cruz pretende contratar, sobre o planejamento. A gente viu, né, recentemente que a Comissão Patrimonial está trabalhando, né, para deixar o Arruda minimamente ali organizado para receber os atletas, né? O gramado, sobretudo, é que está recebendo a maior parte dos cuidados, né? O gramado que foi castigado nesses últimos dias aí, que estava acontecendo jogos, acontecendo peladas, acontecendo alguns jogos ali que não era do Santa, entendeu? Então, o gramado está recebendo os principais cuidados nesses últimos dias para receber o elenco na próxima terça-feira. Lembrando ao torcedor, Jorge, que na próxima quinta-feira, 20h30, a gente vai estar ao vivo no Cais Coral para receber o Pedro Henrique. Então, todas as dúvidas serão tiradas sobre planejamento do departamento de futebol, contratações, estrutura, como é que o Santa Cruz vai se comportar no ano de 2026 com a estrutura, com o dinheiro da SAF, como é que vai ser todo esse planejamento. Quinta-feira o torcedor não perde por esperar, quinta-feira ao vivo no Cais Coral a gente está recebendo o Pedro Henrique. Mas vamos ouvir Arley Menezes, né? Ele vai dar uma rápida explanação aí do que vem sendo tratado nas repúblicas independentes do Arruda. Para vocês agora, Arley Menezes falando aqui no Momento Esportivo. Nesse primeiro momento, nós queremos contratar atleta para todos os setores, né? Todos os setores, goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia, extremos, centroavante. Nós queremos contratar para todas as posições. O mercado ainda vai apresentar mais opções, né? Nós temos séries importantes sendo finalizadas e a gente também de olho em atletas que nos interessam, né? Mas obviamente a maioria deles disputando ainda, a gente não consegue uma resposta, mas nós queremos contratar para todas as posições. O setor de ataque é o setor que a gente tem em pensamento que é o setor que nós vamos precisar mais contratar, né? Nós temos os extremos, temos centroavante, peças importantes para que a gente possa fazer a composição do elenco. Nós vamos contratar quantos jogadores forem necessários na visão da nossa comissão técnica e, sem dúvida nenhuma, é um setor que nós estamos bastante atentos. Nós vamos fazer contratações dentro da necessidade. Vamos ouvir o presidente da FPF, Evandro Carvalho, sobre as críticas da torcida coral ontem aqui no programa, sem entender por que a FPF marcou a decisão do Sub-20 entre Santa Cruz e Náutico para segunda-feira, 10 horas da manhã, na Arena Pernambuco. Pois não, presidente? Mais uma vez, você presta um serviço relevante, importante do futebol pernambucano. Você é o único profissional e o seu programa é específico que permite ao torcedor ter essa oportunidade. E Cobrinha eu não conheço pessoalmente, admiro muito pela energia dele, pela participação dele no seu programa, e eu não ouvi o programa, mas a minha comunicação me informou que ele questionou essa definição do jogo para essa data. Eu fui procurar me informar ontem e o que é que eu constatei?
No site da FPF já consta que a FPF realizou uma reunião quarta-feira com os representantes de Náutico, Santa Cruz, Retrô e Sport, os 4 finalistas. Essa reunião foi na sede da FPF. Os 4 clubes definiram que o estádio dos Aflitos do Arruda estão interditados. A ilha não pode realizar, ou seja, as diretorias dos clubes disseram que seus estádios não estavam disponíveis para o jogo. A Arena só disponibilizou esta data e este horário. E os clubes estão resolvendo entre eles, isso é uma faculdade que a federação dá, a federação já há 4 anos, que deixa que os clubes decidam essa questão na sub-20, sub-15, sub-17, onde e quando querem jogar. E os clubes estão decidindo em conjunto se querem jogar no CT. Se forem jogar no CT, por questão legal, não é permitida a presença de público, todos já sabem disso. Isso foi uma recomendação da CBF, depois dos eventos de violência que tivemos aqui em Pernambuco, inclusive com arma de fogo, e em São Paulo. Então os pais, os parentes não entram no CT para assistir os jogos, mas a televisão da FPF televisionará todos os jogos. Então, se os clubes decidirem jogar no CT, a TV FPF, Bet Nacional, irá televisionar todos os jogos. Se os clubes decidirem jogar na Arena, o público poderá ir. Mas a decisão está na mão dos clubes, não foi a federação que determinou. A federação publicou, por questão legal, ela tem que publicar 5 dias antes, um possível local e data. E os clubes então disseram, vamos colocar essa data aqui e vamos ver se a gente permanece ou se a gente altera. Então era esse o esclarecimento, mais uma vez ratificando, você presta um grande serviço, que você nos ajuda a informar o torcedor. O jogo não pode passar para o horário da tarde na Arena? O horário da tarde, os clubes optaram por realizar o jogo do sub, porque nós temos finais do sub-20 e finais do sub-15, se eu não me engano. Aí os clubes optaram em fazer o sub-15. Ou seja, a decisão é dos clubes, a federação, o que a federação faz é atender os clubes. Se os clubes desejarem, vamos jogar o sub-15 9 da manhã, a federação coloca. Vamos jogar o sub-15 à tarde, como eles pediram, a federação coloca. Não existe posição prévia da federação. Existe apenas o consenso e o regulamento da federação, que os clubes decidem quando e onde vão jogar. Presidente, confirmado o encontro hoje com Bruno Rodrigues e investidores da SAF? Não, Bruno não conseguiu ainda agendar. Eu estou inclusive seguindo agora para Garanhuns, tem uma reunião às 11h30 da manhã com o prefeito e o presidente da Câmara, o prefeito Sivaldo e o seu irmão, que é o presidente da Câmara, mais outras autoridades, sobre a restauração do Gigante do Agreste, que é o estádio do Garanhuns. Então, Bruno hoje durante todo o dia, Bruno vai tentar compor um horário para que segunda-feira, porque eu viajo à CBF segunda noite para concluir as negociações lá com patrocinadores de Esporte e Náutico de lá em São Paulo, e viajo na terça-noite do Rio para São Paulo. Então, na segunda-feira, eu devo encontrar com o Bruno e com os investidores. Para fechar, o senhor precisa do aval da SAF para fechar uma operação financeira no valor de R$2 milhões para o Santa, não é isso? Basicamente é o seguinte, Jorge, a SAF, eu já disse uma vez nesse programa, não me lembro, o Santa Cruz tem um débito de 7 milhões, 9 milhões, não me lembro agora. Então a SAF, o Santa Cruz, a entidade, teria que quitar o seu débito com a Federação e CBF para receber a certidão. Aí eu consegui que a SAF pagasse apenas 20% e o restante se adia para posteriormente, quando ele subir para a Série B, quando ele subir para a Série E, ele vai amortizando o débito. Pronto, isso eu acho que é uma ajuda extraordinária ao Santa Cruz, eu não, todos. E aí eu consegui fazer isso. Como o Santa Cruz está precisando aí de 2 milhões, 1,5 milhão, alguma coisa assim, o que é que eu fiz? Eu botei uma operação onde esse pagamento seria da federação, da CBF, não virá mais para a federação e para a CBF. A SAF poderá pagar e esse dinheiro poderá ter uma triangulação entre federação, né, que é credora, ela junto com a CBF, e imediatamente pagar os débitos do Santa Cruz. Ou seja, a federação então procederia, ela, como eu já fiz antes, muita gente se recorda aí, um período de Antônio Luiz Neto, que a federação pagou os salários dos jogadores do Santa Cruz. Então a federação, com esse recurso,
a federação abriria mão desse recurso e com esse recurso então pagaria as obrigações de Santa Cruz até dezembro. Agora, evidentemente que isso precisa ter toda uma formatação jurídica, etc. Daí a necessidade da nossa reunião. Muito obrigado, presidente, pela sua participação no Momento Esportivo. Um abraço. Um abraço e um abraço à Cobrinha. Espero conhecê-lo pessoalmente um dia. Certamente daqui pro final do ano faremos um programa aí com você ao vivo aí para o torcedor tirar dúvidas e colocar opiniões e sugestões. Aí espero ter a participação dele, porque eu admiro muito o interesse dele, a paixão dele pelo Santa Cruz e a permanente atenção dele nos assuntos do Santa Cruz. Um grande abraço. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.